Você consultou o seu processo e verificou a informação juntada de petição de contestação, mas não sabe o que é isso? Então fica aqui comigo nesse vídeo porque hoje eu vou tratar sobre esse tema. Meu nome é Gabriel Couto, sou advogado e todas as semanas deixo vídeos novos aqui nesse canal. Portanto, se inscreva, deixe um like, comente, eu sempre respondo todos os comentários. Meu Instagram está aparecendo aqui em cima também, me siga lá. Inicialmente, nós precisamos saber que a petição de contestação nada mais é do que a defesa do réu. É a peça onde o réu vai se manifestar sobre tudo aquilo que o autor havia mencionado na sua peça inicial, mas agora se defendendo, expondo a sua versão. Então, neste momento, o réu vai estar se defendendo sobre aqueles pedidos realizados pelo autor, narrando os fatos que lhe convém e também expondo todas as provas que ele possui para poder comprovar a sua versão dos fatos. Neste momento, é comum que antes de fazer a sua defesa de fato, o réu coloque um tópico sobre preliminares, que é o momento onde o réu vai narrar questões processuais que devem ser resolvidas antes do julgamento do processo. Vou listar algumas e dar alguns exemplos também para ficar mais fácil a compreensão. A primeira delas é sobre o valor da causa. O réu pode alegar ali que o valor atribuído à causa pelo autor é muito abaixo ou muito acima do que realmente deveria ser, que o autor não seguiu as regras processuais para poder atribuir o valor da causa. Como, por exemplo, vamos imaginar que você, o autor, ingressou com um pedido judicial para ser indenizado por danos materiais no valor de R$10 mil, mas ao atribuir o valor da causa, você colocou o valor de R$100 mil. Então, há aí um erro, que deve ser corrigido. Então, neste momento, o réu pode se manifestar e pedir a correção do valor da causa, porque muitas vezes ali a gente vai ter o julgamento, a condenação de honorários sobre o valor da causa. Então, é importante que ele realmente corresponda ali ao valor devido. As custas processuais também são calculadas com base no valor da causa. Então, é importante que ela esteja devidamente correta, tá bom? Vamos ao segundo exemplo. O réu pode narrar também sobre incompetência daquele juízo para poder julgar algumas questões. A incompetência pode ser referente à matéria, então o processo está com um juiz que julga matérias cíveis, mas o processo é sobre uma questão de direito administrativo, da fazenda pública, que deveria estar em outro local, não deveria estar ali no cível residual, como nós chamamos. Então, neste momento, o réu pode alegar a incompetência daquele juízo. Pode alegar também incompetência, como, por exemplo, referente a questões do juizado especial. Nós estamos em um processo do juizado especial, mas o valor ultrapassa o montante que poderia ser discutido aqui no juizado especial. Então, é uma possibilidade também. Ou, se for um processo da fazenda pública e está com um valor abaixo aí de 60 salários mínimos, mas o processo está em uma vara cível, quando na verdade deveria estar no juizado especial da fazenda pública, Então, nós podemos aí ter diversas questões referentes à incompetência. Então, a incompetência do juízo nada mais é do que aquele juiz não é responsável por aquela matéria, ou então o processo deveria estar sendo julgado em outro local. O processo está no Rio de Janeiro, mas deveria ser julgado em São Paulo. Então, o réu, neste momento, pode também se manifestar a respeito disso. Outro exemplo é a nulidade de citação. A citação é o ato pelo qual o juiz manda o réu apresentar sua defesa e tomar conhecimento ali daquele processo. É a notificação enviada ali para o réu para que ele tome conhecimento daquele processo. E é interessante, muitas vezes, que o réu apresente essa preliminar sobre a nulidade de citação quando ele perdeu o prazo para poder se defender, quando ele não estava ciente sobre aquele processo, ou então a citação, o ato de notificá-lo, se deu de uma forma que não deveria ter sido realizada ou nem mesmo ocorreu. Então, aqui é o momento também do réu estar apresentando aí a sua preliminar de nulidade de citação. Outro exemplo é a inépcia da inicial. A inépcia da inicial também é arguída ali em forma de preliminar. Neste momento, o réu vai narrar que aquela peça inicial, ou seja, a peça que você como autor ingressou, ela foi feita de uma forma incorreta,
faltou detalhes nela, ou então que os dados estão incorretos, que houve ingresso aí de uma forma de ação quando na verdade deveria ser outra. Então, neste momento é o momento adequado para que o réu alegue ali que a petição inicial foi escrita da forma incorreta e, portanto, ela é inepta, ou seja, ele vai arguir a preliminar de inépcia da inicial. Litispendência, coisa julgada, que são questões referentes a existir outro processo muito semelhante, muito parecido ou idêntico ao processo em que você está neste momento, no processo em que o réu apresentou contestação. E nós não podemos ter vários processos discutindo a mesma matéria, pelas mesmas razões, com as mesmas partes. Pode arguir também a preliminar de incapacidade da parte que está ali como autora, ou até mesmo a deficiência na representação dela, ou seja, que ela não está devidamente representada por um advogado quando for necessário, ou então que ela é incapaz para estar ali no juízo. Outra possibilidade, como preliminar, é a arguição de ausência de legitimidade de alguma das partes. O que é a legitimidade? Podemos ter a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. A legitimidade ativa, nós vamos verificar se o autor é realmente titular daquele direito que ele está pleiteando, ou seja, se ele realmente tem ali aquele direito, se ele é o responsável por aquele direito que ele está pedindo. Agora, a legitimidade passiva, nós verificamos se o réu é responsável por aqueles atos que foram narrados pelo autor. Então, é a responsabilidade da parte sobre determinado ato. Neste momento, o réu pode impugnar também a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao autor. Eventualmente, quando ele verificar que o autor não era realmente hipossuficiente, ou seja, que ele não precisava ali dos recursos da gratuidade da justiça para poder estar ali no Poder Judiciário. Então, ele pode apresentar os motivos que ele acredita nisso para o juiz, que depois vai decidir se mantém a gratuidade da justiça concedida ao autor ou se vai retirá-la. Neste momento, o réu pode também solicitar a gratuidade da justiça. Apesar de não ser o autor, ele pode pedir ali a gratuidade da justiça para que todo o processo ele seja aí, esteja suspenso, né, a exigibilidade das questões de custas processuais e honorários de sucumbência, eventualmente, se ele vier a perder a ação. Após todas essas preliminares, se o réu quiser arguí-las, é lógico, se ele verificar que está tudo ok, que está tudo certo, ele não precisa passar por todas essas preliminares, o réu vai se manifestar quanto aos fatos ali narrados pelo autor. Então, vai expor a sua versão dos fatos, vai expor ali o que de fato aconteceu, qual é a visão dele sobre o que foi narrado na petição inicial. E assim vai se defender. Então, pessoal, isso é uma contestação. Na contestação, nós podemos ter todos esses tópicos que eu tentei passar aqui de forma rápida e simples para vocês. E é lógico, o réu só vai arguir esses tópicos se ele verificar que, de fato, tem alguma possibilidade dele estar correto naquilo que ele está narrando. Sobre a questão dos fatos, nós só vamos saber o que o réu vai arguir com a análise do caso. Então, nós não vamos saber de forma genérica ou saber antecipadamente o que o réu vai arguir na sua defesa quanto aos fatos narrados pelo autor, porque isso compete ali à defesa dele do caso a caso, tudo bem? Não é possível que a gente possa antecipar aí o que o réu vai arguir na sua defesa. Me diga aí, você gostou desse vídeo? Se sim, deixe um like, comente, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever lá no meu Instagram, me seguir lá no Instagram e compartilhar esse vídeo aqui com os amigos. Abraço, até mais!